presença do professor de matemática Gildo, que me fez o convite para palestrar para vocês e compartilhar um pouco da minha pesquisa no doutorado aqui na Unicamp, em São Paulo, em biomatemática. E o título da nossa palestra é Usando a Matemática para Compreender e Enfrentar a Covid. Num primeiro momento, eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre o que é Covid, antes da gente entender como a matemática se relaciona com ela. A família coronavírus, ela surgiu na década de 60 e ela é responsável por infecções respiratórias de origem viral zoonótica. O que quer dizer isso? Elas são oriundas de animais que são portadores de vírus e transportam diretamente ou por meio de algum hospedeiro intermediário para os humanos. O primeiro caso foi registrado na década de 60. Os casos mais importantes que se sucederam desde então foi a SARS-CoV em 2002, que é a síndrome respiratória aguda grave, e a de 2012, que foi a MERS-CoV, que é a síndrome respiratória no Oriente Médio. E, como vocês podem ver na figura ao lado, o principal hospedeiro é o morcego. Ele é o animal que é responsável pela maior carga viral que é acomedida aos humanos. Então, ele pode infectar outros animais, e esses animais infectar os humanos, ou ele pode infectar de forma direta. E o novo coronavírus é novo até o momento, né? Pode surgir outro ano que vem ou depois, que foi em 2019, que teve seu início na província de Wuhan, em Hubei, na China. É interessante mencionar que, a respeito desse vírus, ele é constituído por uma tira de RNA, de ácido ribonucleico, cujo genoma ele é cercado por uma membrana em formato de anéis. E esses anéis, eles formam uma coroa. Por isso o nome corona. Corona vem do latim, que significa coroa. Então, coronavírus é o nome dado ao vírus. Covid é a doença originária a partir desse vírus. E algumas datas importantes que nós precisamos lembrar a respeito desse novo coronavírus é que ele surgiu no final de dezembro de 2019. Em 11 de fevereiro de 2020, a OMS colocou uma nova nomenclatura de SARS-CoV-2. O primeiro caso chegou ao Brasil apenas em 26 de fevereiro de 2020, 2 meses depois do primeiro caso ter aparecido no mundo. E esse primeiro caso foi lá em São Paulo, aqui em São Paulo, no caso. Outra data importante é que a OMS declarou pandemia apenas no dia 12 de março de 2020, onde mais da metade dos países do mundo já tinham dito que confirmado o seu primeiro caso. E eu coloquei mais algumas informações importantes, a critério local, que o primeiro caso em Sergipe foi lá em Aracaju no dia 15 de março, e vai que caia no Enem e pergunte, né, o primeiro caso em Porto da Folha foi no dia 21 de abril de 2020. Como a Covid-19, como as pessoas contraem a doença, como o SARS-CoV-2 é transmitido para outras pessoas. Até o momento, o principal meio de transmissão são as gotículas. As gotículas em que podem ser encontradas ao falar, ao tossir, ao espirrar, ou em meio a procedimentos médicos, que envolvem secreções respiratórias. Algo que ainda não está amplamente difundido é a transmissão por meio de aerossóis. Como assim? Esses aerossóis são partículas ainda menores que as gotículas. Se vocês perceberem, quando a gente está falando, a gente lança uma fumaça, junto com algumas gotículas que às vezes saem, que a gente brinca dizendo que é só cuspe. Só que esse aerosol, ele também tem uma carga viral nele. As pesquisas ainda são muito incipientes no momento para dizer até que ponto esses aerossóis também transmitem a doença. Mas a gente sabe que tem carga viral neles, então eles podem sim transmitir. Por isso que a gente sempre fala a questão do uso da máscara. Mesmo que você não esteja apresentando sintoma nenhum, ao você falar ou ao você tossir, se você estiver infectado, você vai, por meio de gotículas ou aerossóis, propagar, e outra pessoa que estiver no mesmo ambiente que você, sem máscara, pode inalar. E esse é o chamado contato direto.
O contato indireto é quando uma pessoa infectada expele essas gotículas ou aerossóis no ambiente ou em algumas superfícies, e as correntes de ar levam para um outro lugar, e aí uma pessoa que não teve contato direto com essa pessoa inicial infectada, mas que tocou nessa superfície infectada e levou para as regiões onde há mucosa, que seria os olhos, nariz ou boca, essa pessoa pode vir a ser infectada. Dentre os sinais e sintomas mais frequentes da COVID-19, nós temos os sinais mais leves, que se assemelham a uma síndrome gripal, que é febre, cansaço, tosse, congestão e corrimento nasal, dores de garganta, até os sintomas mais graves, que seriam uma síndrome de desconforto respiratório, onde a pessoa simplesmente não consegue respirar. É interessante mencionar que 80% das pessoas que contraem a COVID, elas não apresentam sintomas nenhum, mas 20% das pessoas vão precisar de cuidados médicos, internação. E desses 20%, uma parcela ainda menor de 5% vai precisar de tratamento numa unidade de terapia intensiva, as chamadas UTIs. Ainda falando sobre a COVID, eu quero chamar a atenção para vocês que qualquer pessoa pode ser contaminada. Às vezes os jovens têm na cabeça que, eu não tenho nenhuma doença, ou eu não sou do grupo de risco, eu não pego o COVID, mas já existem casos confirmados de pessoas que não tinham nenhuma comorbidade e evoluíram para casos graves, sim, foram internadas ou até mesmo mortas, independente de terem idade avançada, diabetes e alguma doença respiratória ou cardíaca. E aí chegamos no ponto alto da palestra. Onde a matemática se relaciona com a COVID? Como podemos fazer essa correlação entre ambas? Durante a graduação em matemática, a gente subdivide as disciplinas que estuda lá em 3 grandes áreas, que é a matemática pura, matemática aplicada e educação matemática. Esses 3 blocos de disciplinas se relacionam da seguinte forma. A matemática pura seriam os pilares da matemática, a álgebra e a análise, e a geometria, onde eles desenvolvem a matemática pela matemática. A educação matemática seriam as formas de ensino, as metodologias que a gente utiliza para conseguir transportar a matemática que a gente aprende para a sala de aula. Já a matemática aplicada é o uso da matemática na nossa vida, no nosso cotidiano, em todas as outras áreas da ciência e da sociedade. Então, quando a gente pega a matemática existente nos livros e usa ela a favor da comunidade, a gente está aplicando a matemática. E dentro desse matemática aplicada, que é o doutorado que eu estou fazendo no momento, ainda existem várias sub-áreas, como biomatemática, inteligência computacional, otimização, álgebra aplicada, análise aplicada, análise funcional. No meu caso, eu estou estudando a biomatemática. E dentro da biomatemática, ela também se subdivide, e o tópico em que a gente estuda as pandemias e os crescimentos de infecções, a gente relaciona com o título epidemiologia. Mas como funciona esse processo? A gente trabalha com uma modelagem epidemiológica. Como é que a gente vai modelar esse fenômeno? Como é que a gente vai escrever matematicamente a doença COVID? No primeiro momento, a gente precisa... Como funciona o processo de modelagem? A gente pega um problema real, trabalha em cima desse problema para simplificar o máximo possível e tentar representá-lo por meio de uma fórmula, ou de uma equação, ou de um conjunto de equações. E aí a gente vai tentar resolver esse problema até então matemático. Quando a gente resolve o problema matemático por meio de algoritmos ou até mesmo softwares computacionais, a gente vai ter uma resolução. Só que a resolução é uma resolução aproximada, porque o que a gente está resolvendo é o problema matemático e não o problema real. E aí, depois que a gente resolve, a gente vai ver se faz ou não sentido matematicamente a resposta que a gente encontrou. Por exemplo, quando a gente trabalha com uma função de população, se a gente faz o cálculo das raízes da função e encontra um valor negativo, faz sentido dizer que a população é um valor negativo? A gente sabe que não. População tem que ser um número maior ou igual que 0. Então, a gente passa pelo período de validação matemática para aí, então, encontrar a validação social. E aí começa o processo de reflexões para tomadas de decisão.
a fim de ver se a nossa equação e o nosso modelo e a nossa solução obtida é realmente satisfatória, e aí, então, a gente vai trazer uma resposta para o nosso problema real. Como funciona isso na prática? Kermack e McKendrick, em 1927, foram os matemáticos pioneiros nessa área. Eles analisaram fenômenos, algumas epidemias que já tinham se acometido à sociedade mundial, como a peste negra, a cólera e principalmente a gripe espanhola, que tinha acabado de acontecer em 1918 e 1919, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Antes de explicar para vocês como foi a formulação de Kermack e McKendrick, eu queria chamar a atenção para a gripe espanhola. O que o Kermack e McKendrick olharam a respeito da gripe espanhola para poder modelar matematicamente? A gripe espanhola, ela teve o seu início, muitos dizem que foi nos Estados Unidos, outros dizem que foi na China, ainda existe uma divergência entre as duas, mas o primeiro caso registrado mundialmente foi em Fort Riley, que era uma instalação militar lá no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E a primeira pessoa registrada mundialmente a contrair a gripe espanhola na época foi o soldado Albert Gitchell, em 11 de março de 1918. E aí eu pergunto para vocês, por que o nome gripe espanhola se ela não nasceu na Espanha? Alguém sabe responder essa pergunta? Vou começar a fazer uma interação aqui, vou mudar o foco da apresentação. Gildo, abre o microfone, por favor. Será que alguém quer comentar? Alguém? Por que espanhola? Por que gripe espanhola se ela surgiu nos Estados Unidos ou na China? Sei. Dole uma, dole duas. Eu não sei. Aquele momento que a gente clica no Google rapidinho, né? Então, vamos lá para a resposta. É chamada gripe espanhola porque na época em que estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, em que os países da Europa estavam divididos, a Espanha ela não estava participando da guerra. E existia um certo rumor entre os soldados que eles não poderiam dizer quem tinha e quem não contraído a gripe espanhola, por uma questão de moral, de não dizer que eles estavam fracos, nem mesmo gerar pânico nos seus aliados. Então, enquanto que a Alemanha, Itália, Áustria estava de um lado, Reino Unido, França, Rússia estava do outro, e a Espanha simplesmente não declarou partido. E como a imprensa espanhola estava livre do partidarismo, então ela pôde usar a sua imprensa para divulgar o que estava acontecendo. Não só na guerra, como também os casos de gripe que estavam sendo acometidos em todo o mundo. Por isso que foi chamada de gripe espanhola posteriormente. Não pelo fato de ter sido na Espanha o principal foco da gripe, mas por ter sido a Espanha a principal responsável de levar essas informações para todo mundo. E, no caso, lembra que eu falei que a família coronavírus, ele era oriundo de origem zoonótica, em que alguns animais passavam o vírus para os humanos, e como os humanos não tinham anticorpos, porque não é uma doença humana, é uma doença de animais, então ele gera todas essas consequências. E aí, no caso desse vírus da gripe espanhola, foi uma mutação do vírus influenza que acometeu as aves. Eu trouxe algumas fotos para vocês para mostrar como estava a situação no mundo na época da gripe espanhola. E vocês conseguem ver certa similaridade com o que a gente vê hoje, né? As pessoas mantendo um certo distanciamento sem se tocar, o uso de máscaras. Na verdade, aí eles são militares. E uma foto das instalações parecendo os nossos hospitais de campanha hoje em dia, né? Onde várias pessoas foram contaminadas ao mesmo tempo e ficava aquela loucura. Quem é da área da saúde sabe bem melhor como esse tipo de situação é complicada, lidar com tanta gente assim ao mesmo tempo. E hoje a gente só está passando de novo por uma situação que já aconteceu no passado, data-se agora de há 100 anos. E a gripe espanhola, ela teve 3 ondas, assim como a nossa está acontecendo no momento. A primeira onda teve início em março de 2018, a segunda onda em agosto de 2018 e a terceira onda em janeiro de 2019. Esse gráfico que está aí do lado mostra alguns países da Europa em
como foi o crescimento. Vocês podem perceber, né, entre junho e julho, uma primeira onda, e depois ele estabiliza, aí depois ele sobe mais uma outra onda em outubro e novembro, aí ele volta novamente, e aí só lá no início de 1919 que gera a terceira onda. Sobre a gripe espanhola, para a gente fechar e voltar para a modelagem epidemiológica, 500 milhões de pessoas foram infectadas na época e 50 milhões delas morreram. E é interessante mencionar que, hoje em dia, nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas na época só tinha 2 bilhões, ou seja, 1/4 da população foi infectada pela gripe espanhola. É um número absurdo. Nada, até então, nem infecção, nem guerra, nem fome, teve um efeito tão devastador como a gripe espanhola, até então, para os humanos. E onde é que entram os brasileiros nessa jogada? Como é que a gripe espanhola chega ao Brasil? Como vocês podem ver, a gripe espanhola foi de 18 e 19. E esse período foi o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês de detalhes importantes que eu achei interessante na minha pesquisa a respeito da presença do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O que foi que o Brasil foi fazer lá? Primeiro que ele se manteve neutro até o segundo semestre de 1917, ou seja, já no finalzinho da guerra foi que ele decidiu tomar partido. Por que o Brasil foi enviar soldados para a Europa para trazer a gripe espanhola para o Brasil? É a pergunta que fica. Por que o Brasil se manteve neutro? Foi nesse primeiro momento. Era covardia de ir para a guerra? Na verdade, não. A resposta é simples: interesse. O Brasil é um país interesseiro, não é novidade para ninguém. E o que acontece? Como a Europa estava dividida entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente, e o Brasil, na época, estava vivendo a política do café com leite, os principais compradores de café do Brasil era a Alemanha, que estava de um lado, na Tríplice Aliança, e o Reino Unido e a França, que estava do outro lado, na Tríplice Entente. Para não perder nenhum dos seus compradores, ele simplesmente ficou quietinho, enquanto pôde, comendo calado, durante os 3 primeiros anos da guerra, e só vendendo alimento para todo mundo na Europa, independente de um lado ou de outro. Então, o país lucrou nesse momento de Primeira Guerra Mundial. Só que aí aconteceram uns reveses, professores de história que estiverem presentes, me corrijam se eu estiver errado. Um navio mercantil brasileiro foi naufragado por um submarino alemão, e aí o Brasil não gostou e simplesmente decretou favor do lado da Tríplice Entente, tomando partido contra a Alemanha. Quem fez isso foi o Venceslau Braz, que era o presidente da época. E aí eu coloquei o nome de 3 presidentes do Brasil que estavam relacionados nessa época. O Venceslau foi durante o período da Primeira Guerra Mundial. Ele perdeu as eleições para Rodrigues Alves, que era do Partido Republicano Paulista, o outro era do Partido Republicano Mineiro, que na época era uma oligarquia, não sei se vocês lembram, mas o primeiro período da República Velha, também chamada de República das Oligarquias, era onde Minas e São Paulo tinham a supremacia, porque eles eram, respectivamente, os principais produtores de café e leite naquela época. E Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola antes mesmo de assumir a presidência. E aí Delfim Moreira, que era o vice dele, acabou assumindo. E durante o período de gripe espanhola, foi Delfim Moreira, que era o presidente do Brasil na época, que era o 10º presidente da República até então. E aí a gripe espanhola chegou ao Brasil, né? Trazida pelos missionários. Lembrando que não foram só soldados que o Brasil enviou. O Brasil enviou muitas equipes médicas para ajudar, principalmente para a França. E quando eles retornaram, eles trouxeram consigo a gripe espanhola. E ela chegou em setembro de 2018 e matou, no Brasil, 35 mil pessoas. Lembrando que, na época, o Brasil tinha 30 milhões de pessoas. Ou seja, morreu praticamente em torno de 10% da população na época. Então, é um número muito, muito, muito grande. E aí, voltando para a epidemiologia. O que Kermit e McKendrick, depois de observar esse fenômeno da pandemia que cresceu desastrosamente em todo o mundo, pensou. Ele separou a população em 3 compartimentos, os chamados suscetíveis, infectados e removidos. Então, toda a população foi fracionada nesses 3 compartimentos.
E em cada compartimento havia uma distribuição espacial e temporalmente homogênea, ou seja, todas as pessoas que eram suscetíveis, independente de idade, independente de comorbidades, que não tinham pegado a doença ainda, eram suscetíveis. As pessoas que se infectaram, independente da forma que se infectaram ou o período que ficaram infectadas, elas ficavam todas dentro de um outro compartimento. E o compartimento R, que era o compartimento dos removidos, era para as pessoas que se recuperaram da doença ou as pessoas que faleceram. E aí, como foi modelado matematicamente? Quando a gente trabalha com matemática aí no colégio, é muito comum a gente pensar em funções. A gente analisa da seguinte forma. Uma função, por exemplo, de quanto eu vou gastar a respeito de quanto eu vou colocar de gasolina. Eu chego num posto de gasolina, 1 litro de gasolina está R$ 4,50. Se eu quiser 1 litro de gasolina, eu vou pagar R$ 4,50. Se eu quiser 2 litros de gasolina, eu vou pagar 2 vezes R$ 4,50. Então, a gente cria uma função, uma relação de dependência entre essas duas variáveis, o preço da gasolina e o valor que eu vou pagar pela quantidade de litros que eu colocar. Nesse modelo, a gente encontra a mesma coisa. O S, o I e o R são os que eu falei para você anteriormente, suscetíveis, infectados e removidos. E como a gente modela esse fenômeno? A gente diz que a população de suscetíveis, ela vai só diminuir com o passar do tempo. Perceba que só tem uma parcela negativa aí, menos beta SI. Esse S vezes I, a quantidade de pessoas suscetíveis, a quantidade de pessoas infectadas, é o fator responsável por esse decrescimento da população de suscetíveis. A gente está dizendo que a cada encontro entre uma pessoa suscetível e uma pessoa infectada vai gerar infecção e essa quantidade de pessoas infectadas a uma taxa beta vai sair do compartimento S e entrar no compartimento I. A mesma coisa acontece com esse menos gama I que está na segunda linha da equação. A quantidade de pessoas que foram removidas do processo são as pessoas que se recuperaram ou que morreram. Então, elas saem do compartimento I e vão para o compartimento R. E essa formulação matemática, ela é colocada em softwares computacionais e a gente faz alguns ajustes de curvas para poder analisar a longo prazo como vai ser o comportamento da população suscetível, infectado e removido, recuperado. Olha só esse modelo. Esse é o modelo CIR básico, onde essa linha rosinha representa os suscetíveis. Então, ela começa em 1. Em probabilidade, a gente usa de 0 a 1. Ou em porcentagem, a gente usa de 0 a 100%. Então, ela começa com a população total e ela decresce até chegar em 0. Até que todo mundo ou fique infectado ou se recupere. No caso dos infectados, ele começa sem ninguém até que a primeira pessoa se infecta, ele vai infectando outras pessoas, atinge um ápice ou um pico, que a gente chama o pico da curva, e depois ele decresce à medida que as pessoas vão ou morrendo ou se recuperando. No caso dos recuperados, é a linha azul. Então, no começo da pandemia não tinha ninguém doente, então não tinha ninguém que se recuperou ainda. A partir do momento que os infectados começam a crescer, alguns deles se recuperam. E aí entende-se que se a pandemia cessou, se a epidemia acabou, os recuperados vão atingir o número máximo. Lembrando que esses recuperados também contemplam os mortos. Então, recuperados mais mortos. E qual o impacto desse fatorzinho beta, que está relacionado ao S e o I? Depois de fazer algumas simulações, a gente percebe que quanto maior o beta, mais rápido a minha epidemia vai crescer. Como assim? Olha só, vocês conseguem observar nesse primeiro gráfico, a curva em azul, ela está muito alta e ela fica alta bem rápido, logo no comecinho, no tempo igual a 50, mais ou menos. Já as outras, elas não ficam tão altas e elas estão sendo deslocadas para a direita. Ou seja, quando eu diminuo o contato entre as pessoas, automaticamente eu estou empurrando o pico da epidemia mais para frente e também diminuindo essa epidemia. Por isso que a gente fala a respeito do isolamento social. Qual a importância do isolamento social? Quanto menos contato entre a população de suscetível e a população de infectado, quanto menor for esse contato, mais baixa vai ser a altura da curva, ou seja, o número de infectados vai ser menor e mais para a direita vai ser deslocado, ou seja, vai ter mais tempo para as políticas públicas serem implementadas e a situação hospitalar ser preparada para receber aquele 5% que vai precisar de UTI e aquele 20% que vai precisar de internação, que foi mencionado lá no início.
No caso do gráfico ao lado da figura 2, representa a quantidade de suscetíveis, que, mais uma vez, mencionando, quanto maior for o beta, quanto mais contato haver entre suscetíveis e infectados, mais rápido vai diminuir a população de suscetíveis. Os modelos, que são, esse inicial é o mais simples, suscetível, infectado e removido. E aí você pode brincar e criar vários modelos ao seu gosto. Não existe um modelo que seja errado. Existe um modelo que se adequa melhor ao fenômeno que você tem. E aí, dentre várias discussões que a gente fez no nosso grupo de pesquisa, todas as sextas-feiras pela manhã, com o professor Johnny, esse segundo aí da foto, o professor Dr. João Frederico Meyer, maravilhoso, ele nos coordena toda semana e nos ajuda a entender e conversar a respeito desse fenômeno que a gente está estudando. E dentre essas discussões, surgiu esse modelo com retardo, que eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas que ele é um pouquinho mais complicado. Acho que só de olhar para ele já dá para ver que ele exige um pouquinho mais de atenção da gente. E a gente conseguiu publicar isso nessa conferência que está aí do lado, numa conferência lá no México, e o nosso gráfico a respeito dos dados do Brasil é que a gente já tinha passado pela primeira onda, independente do modelo que a gente estivesse utilizando. A gente estava se encaminhando para a segunda e vinha uma terceira mais para frente. Ou seja, por mais que as pessoas que se foram removidas do processo, elas voltam a ser suscetíveis, mas a gente ainda não tem informações a respeito de como essa taxa de reinfecção acontece. Ainda existem poucas pesquisas, então a gente não sabe se as pessoas que foram infectadas, quando elas voltam a ser infectadas novamente. Então, o que a gente sabe é que é um número menor. Então, por isso que muita gente está avacalhando aí com o isolamento social, mas essa onda pode subir. Esses dados aí foram com base ao que estava sendo obtido até setembro. A gente fez essa simulação que geraram esses gráficos. Só que quais os problemas envolvidos a respeito desse tipo de modelo? Os parâmetros que a gente utiliza são constantes. Há mudanças de comportamento. Por exemplo, a taxa de isolamento social em cada município difere de um para o outro. A taxa de um estado para o outro também difere. E, às vezes, a cidade como um todo está cumprindo o isolamento social por um período, e aí, na semana que vem, surge um comício, todo mundo sai de casa e vai lá comemorar que o partido que queria venceu, e todo mundo se entra em contato de novo, aí depois volta para o isolamento. E o nosso modelo matemático não tem como contemplar esse tipo de situação. Então, existe uma dificuldade também envolvida nisso. A questão das pressões sociais e econômicas, porque, como vocês devem ter observado, no começo da pandemia, antes de sair o auxílio emergencial, o que aconteceu com as pessoas que precisavam de trabalhos ambulantes ou de comércios que não tinham carteira assinada, as pessoas que precisavam desse contato nas ruas para poder sobreviver. Então, existia uma pressão muito grande para poder não ficar em casa e trabalhar. Então, tudo isso acaba sendo problemas no nosso modelo. Os erros computacionais, porque como a gente faz essas simulações com programas, no meu caso eu uso o software MATLAB, então existem erros computacionais envolvidos. A quantidade de suscetíveis, que também a gente não sabe, porque quem é suscetível? Todas as pessoas. Mas será que todas as pessoas que são suscetíveis têm igual probabilidade de ter contato com alguém que foi infectado? Não. E como é que a gente quantifica isso? Então, fica uma interrogação. Então. Outro ponto importante é a questão da imprecisão dos dados. E eu trouxe como exemplo o estado de Sergipe. Até a data de hoje são 3 de dezembro, foram realizados 211.003 testes para Covid em Sergipe, sendo que nós temos 2,2 milhões de habitantes. Ou seja, menos de 10% da população do estado inteiro foi testada. Então, como é que eu vou dizer que a pandemia no estado está controlada ou ajustar as curvas para que o comportamento seja compatível com a realidade, sendo que os dados reais, muitas vezes, não são divulgados pela mídia? Então, todas essas dificuldades a gente encontra na hora de modelar o nosso fenômeno. Mas, em vez de nos desanimar, muito pelo contrário, a gente que gosta de ciência, a gente que gosta de pesquisa, a gente fica cada vez mais motivado a querer driblar essas dificuldades para tentar encontrar uma solução matemática para o nosso problema que também seja compatível para o nosso problema real.
E aqui foi um dos artigos que foi publicado, que eu posso disponibilizar depois para o Gildo, e eles podem disponibilizar para vocês, com os dados da pandemia em Sergipe. Foi um artigo publicado na revista internacional, a revista Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, mês passado, e ela mostra exatamente o comportamento da Covid no estado em Sergipe. Essa linha vermelha se refere ao crescimento da pandemia se não tivesse tido isolamento social. A linha azul eram os dados que tinham sido coletados até o momento, e a linha amarela foi a simulação que eu fiz no computador para analisar como seria o comportamento da pandemia nos meses seguintes. E a verde seria a minha proposta de intervenção. Caso o Estado decretasse lockdown, ou seja, que fechasse todos os, exceto os serviços essenciais, e colocasse uma taxa de isolamento social de 65% em todo o Estado, o que aconteceria nos próximos meses? E aí vocês podem ver o resultado. Olha a diferença entre a linha verde e a linha vermelha. Enquanto que na linha vermelha toda a população do estado seria contaminada, na linha verde a gente percebe que apenas perto de 20% da população seria contaminada. Apesar de o número real de infectados não ser de 20%, mas a gente percebe, lembra do comparativo que eu falei para vocês, apenas 10% da população foi testada. Então, fazendo um contraponto, a gente percebe que esse gráfico, essa linhazinha amarela, seguindo o isolamento social conforme estava sendo feito, refere-se a contento à situação evidenciada no nosso estado. Esses dois gráficos foram os últimos que eu fiz agora, com os casos diários reportados, só para vocês analisarem como está o comportamento da Covid em Sergipe, e os casos acumulados, quando essa curva, ó, quando ele sobe essa montanha-russa, era para ter uma estabilização aí em cima, era para ela ficar retinha, assim, ó, igual essa amarela aqui, ó, era para ela subir e ficar estável. No caso, isso não aconteceu. Por quê? Porque uma nova onda surgiu. Então, em vez de estabilizar, os casos começaram a aumentar novamente. E eu trouxe para vocês essa interface gráfica do meu ambiente de trabalho, que é o Octave, e também o MATLAB, que é onde eu programo e faço as simulações para gerar aqueles gráficos. E, por fim, os dados mais atuais da data de hoje. Em Sergipe, nós temos 90 mil infectados e mais de 2 mil falecidos. No Brasil, já estamos quase em 6 milhões e meio de infectados e 174 mil falecidos. E no mundo como um todo, a marca já bate 64 milhões de pessoas infectadas e 1,5 milhão de mortos. É um número absurdamente alto. Se quando morre um parente, um amigo nosso, a gente já sofre, imagina saber que tem 1,5 milhão de famílias sofrendo por conta da Covid. Sofrendo da morte, fora as outras formas como ela sofre. Por isso que o meu apelo a todos vocês que podem fique em casa. Por fim, fica essa reflexão e muito obrigado a todos pela atenção. Caso tenha alguma dúvida, pode me perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, vocês perguntam para o Gildo depois, tá? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta a fazer? No chat, não disponibilizaram, não, foi? Agora eu consigo ver o chat. Ah, algum aluno, algum professor, algum colega? Obrigado a todos que estão dando parabéns. Aí o teu diretor da escola está paralisando também. Tem uma pergunta aqui. O que o senhor acha a respeito do retorno às aulas? Eu acho que já deveria ter acontecido isso faz tempo, porque era o que eu estava comentando com o Gildo antes de iniciar a palestra. Vários outros setores abriram e avacalharam, sendo que a educação foi simplesmente colocada à mercê. E a gente não deveria ter feito isso com a educação.
A gente deveria ter, sim, assim como o pessoal disse, tem uma quantidade limitada de pessoas na academia, não pode entrar todo mundo no bar, as cadeiras são demarcadas. A gente poderia ter feito isso também com as escolas, só que faltou interesse tanto dos nossos superiores, do ministro da Educação, e vai descendo, né, para o diretor da secretaria, desculpa, diretor da escola, eu sei que vocês só estão cumprindo ordens, mas, assim, é uma cadeia, né, a gente que está embaixo da cadeia, professor, a gente fica esperando a coordenação, que fica esperando a direção, que fica esperando a DR, que fica esperando a secretaria, que fica esperando o ministério, e aí nessa cadeia simplesmente se perde, e o tempo passa e a gente chega, o quê? Em dezembro, para poder ter um projeto de retomada. Então, infelizmente, é isso, Brasil. Olá, Edson. Robson por aqui. Oi, Robson. Eu não gostaria de fazer uma pergunta, só de fazer uma observação, assim, de parabenizar mesmo, assim como todos estão parabenizando aí no chat, pela didática que você tem, né? Eu acho que, assim, é bem-vindo às escolas, porque transmitir aí uma linguagem tão complexa, linguagem matemática, nesse nível, né, de estudo, nesse nível aí de complexidade, e você consegue transmitir, assim, uma simplicidade muito grande. Foi muito legal mesmo, um momento muito produtivo. O Lorival ganha, todos nós ganhamos aí com a sua participação. E, assim, foi engrandecedor esse momento. Muito obrigado mesmo por trazer essas informações aqui para a gente. Eu que agradeço mais uma vez o privilégio e o convite, né, de poder compartilhar esse momento com vocês. Até porque de que valeria a ciência se fosse para ficar apenas nos livros e na universidade, né? Se não fosse para trazer para a sociedade, poder compartilhar e poder mudar, intervir de alguma forma. Então, espero que essa palestra e as informações aqui dadas sirvam para vocês. Não só no seu dia a dia, como, quem sabe, não cai alguma pergunta do Enem relacionada ao que a gente estudou hoje, e vocês lembrem de mim lá na palestra, e vocês possam futuramente, quem sabe, estar aí no nível superior, estudando, pesquisando, e eu agora prestigiando uma palestra de vocês, né? Então, espero ansiosamente que isso aconteça. Esse Robson, ele é também coordenador aqui da escola, coordenador administrativo financeiro da escola. Vem fazer essa pergunta aqui. Só para voltar, aquela questão do gráfico que você mostrou aí, aquele azul, seria uma média de quanto tempo para se atingir o Sergipe inteiro, por exemplo? Não é mais ou menos isso, aquele gráfico que você mostrou? Se não tivesse nada feito, se não tivesse feito nada, se ninguém tivesse parado, era uma média de quantos dias para atingir? Em 100 dias. Em 100 dias desde o início da pandemia. Março, abril, maio, junho, no final de junho. E no final de junho, Sergipe inteiro já teria sido contaminado. Se não tivesse Se não tivesse tido nenhum tipo de medida de isolamento social, se tivesse deixado correr solto. Entendi. Mas aí hoje, o Sergipe já está na segunda onda? Está perguntando aqui se Sergipe já está na segunda onda. Hoje já tem uma... A gente já está na terceira, Amanda. É porque, como é que eu posso dizer? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. A gente ainda tem mais um tempinho? Tem. Tem, ó. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Ó, no caso dos Estados Unidos, as 3 ondas, elas foram bem certinhas. Você consegue ver exatamente as 3 ondas acontecendo, ó. 1, 2, 3. No caso do nosso querido e amado Brasil, cadê? Ele estava aqui em algum lugar. Aqui, Brasil. E esse site é o Worldometers, que é de onde eu tiro as informações e os dados para poder jogar lá no meu programa e plotar os casos. No caso do Brasil, cadê as 3 ondas aqui? Vocês conseguem ver as 3? Eu não consigo. Teve uma primeira que, na verdade, não foi uma onda, foi uma pororoca. Né? Ela foi e quase não desceu, enquanto o resto do mundo estava subindo a segunda, a gente ainda estava terminando a primeira. Então, teoricamente, a gente está na segunda onda, mas mundialmente falando é a terceira, porque a nossa primeira e segunda foram juntas. Entenderam?
Conseguiu entender? A gente não pode. Eu estava com a dúvida aqui para saber qual era a onda que estava. Aí já vi que não tem como perceber qual é a onda. Né? Na verdade, olha, enquanto não... voltando agora para os comentários pessoais, independente da pesquisa. Enquanto a vacina não for disponibilizada para uma quantidade significativa da população, a gente vai conviver com a Covid por tempo indeterminado, como uma gripe. Assim como tem gente que fica gripado todo mês de junho, quando muda o tempo, quando fica perto de junho, julho, agosto, começa a ficar com o nariz corizando. Então, a Covid vai ser igual uma gripe. A gente vai viver com ela por tempo indeterminado. Se surgir a vacina, a gente vai conseguir controlar e conter, e ela vai continuar existindo entre a gente, mas não no âmbito de epidemia. Apenas uma infecção, como uma gripe. Mas, enquanto não sair a vacina, a gente vai ficar nesse sobe e desce de montanha-russa por tempo indeterminado e vai ter que aprender a conviver com ela. Ele não fala nada disso, eu só agradeço. O diretor está vindo aqui para dar uma palavrinha com você. Viu? Só um minutinho. Ele já está vindo aqui já. Olá, boa tarde, tudo bem? Oi. Tudo bom, né? Eu estava acompanhando a discussão aí de vocês aqui na outra sala e achei muito, muito pertinente. Parabéns, já lhe parabenizei no chat, mas gostaria de falar isso pessoalmente pela forma tão simples, né, didática, pedagógica, que você trouxe um assunto que até então, embora bastante recorrente, é complexo. É uma doença extremamente nova e tudo isso a torna complexa. Gostaria só de acrescentar uma informação, talvez até vocês já saibam, mas ontem eu acompanhei aqui na TV Sergipe, no telejornal da TV Sergipe, um estudo da Universidade Federal de Sergipe com amostras de sangue que tinham sido coletadas anteriormente ao surto aqui no Brasil, e eles descobriram que o vírus já tinha chegado aqui em Sergipe em fevereiro. Eu achei muito interessante e eu acho que é pertinente colocar isso aqui. É um estudo da Universidade Federal, daqui de Sergipe, que comprova que a doença já estava no estado em fevereiro. Do mais, lhe agradecer, dizer que foi um prazer, certo? Só nos enriqueceu, agradecer e dizer que a gente também está aqui sempre de portas abertas para receber você e todos os demais. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Agora que a gente se despede, Elisângela, mais alguém tem alguma pergunta? Se não, boa tarde a todos e todas. Pelo chat. Não, tem um aqui. Tem? Então. Professor, gostaria de saber a sua opinião sobre o processo de aprovação automática generalizado nas escolas estaduais e municipais, decorrente da dificuldade em avaliar os alunos nesse momento. Aprovação automática, no caso, todo mundo passou de ano esse ano, Elisângela? É isso? Isso. Então, parabéns a todos que passaram, né? Sem precisar fazer prova, sem precisar estudar. Parabéns. Amiga, é complicado dizer, se posicionar contra ou a favor de uma situação como essa, principalmente eu que sou tão assíduo com os meus alunos e comprometidos. Quem foi meu aluno nessa última década sabe o quanto eu pego no pé de um por um para poder simplesmente chegar a uma pandemia e dizer, passa todo mundo e vai-se embora. Mas acho que cabe agora o comprometimento e a responsabilidade de cada aluno, já que nós, professores, não vai ter muito o que fazer, né? Nesse sentido. Eles mesmos correrem atrás do prejuízo, do tempo perdido, e ano que vem, não só os alunos, mas nós, professores, voltarmos com gás dobrado para poder sanar as lacunas que ficaram desse ano, né? Para que o processo de aprendizagem
é nesse momento em que a gente lembra do processo de aprendizagem. Não é um ano que você fica na escola, é uma jornada. Então, esse ano foi perdido, mas a gente pode recuperar esse tempo posteriormente. O pessoal do terceiro ano que está indo embora, sinto muito, estuda mesmo, se quiser passar no Enem, bota a cara dentro do livro. Mas o restante do pessoal ainda tem tempo dentro da escola para a gente poder recuperar esse tempo perdido, né? Então, cabe a nós agora, professores, oportunizar isso, né? Pegar mais pesado deles e isso aí. Então, Edson, no mais uma vez só agradecendo, né? Muito obrigada por toda a contribuição, por tanto conhecimento nos transmitido nesse pouco tempo, numa hora, né? Mas muito aprendizado. E repito as palavras de Ailton, a nossa escola está de portas abertas para qualquer necessidade. Agradeço também ao professor Gildo pela iniciativa, por esse contato com você. E aos professores presentes, inclusive da Escola Leandro Maciel, do Centro de Excelência, da DEA, que também ficaram interessados e pediram para participar desse momento. Então, obrigada a todos, parabéns, mais uma vez. Valeu, obrigado a todos e todas e tchau, até uma próxima oportunidade. Edson, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Tá. A família também, né, aqui presente, obrigada. A família presente aqui, a gente agradece de coração mesmo, viu? Tudo. Tchau. Qualquer dia eu vou passar lá, quando eu fui Aracaju, eu vou Obrigada, orgulho de mamãe. Parabéns, meu amor. Tchau, obrigado. Yes, yes.